Olá, tudo bem? Nós vamos a partir de agora analisar a carta de Paulo aos Romanos. E analisando esta carta, que é segundo muitos, um compêndio sobre justificação pela fé, nós aprendemos várias lições importantes. A carta de Paulo aos Romanos, ela mostra tanto a importância da fé na salvação, quanto mostra que o ser humano está destituído da glória de Deus por ocasião do pecado, que o verdadeiro Israel de Deus é o Israel espiritual. Também mostra aqui coisas importantes relacionadas ao papel do cristão na questão da adoração. Na realidade, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem ensinamentos sólidos, extremamente profundos. Não dá para nós olharmos nitidamente, num vídeo tão curto, esse tema, mas podemos pensar alguns pontos importantes, e é isso que pretendemos fazer nos próximos 4 vídeos, que analisaremos os 16 capítulos de Romanos, só que de uma forma bem simples, tá? Bem devocional mesmo. Muito bem, então indo aqui para o capítulo 1, que nós vemos no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, é Paulo convocando os romanos à verdadeira adoração, porque eles estavam mudando a forma correta de adorar a uma adoração antropocêntrica, que levava os romanos a comportamentos extremamente duvidosos e contrários à vontade de Deus. Mas então ele chama aqui os romanos à verdadeira adoração. Já no capítulo 2 ele mostra que os gentios e os judeus são igualmente culpados diante de Deus. Todos irão comparecer perante o tribunal de Deus e todos são pecadores. O capítulo 2, verso 6 diz também que Deus retribuirá a cada um segundo o seu proceder. E essa é a realidade. Deus, ele não tem um povo, um grupo, uma igreja de escolhidos e protegidos que fatalmente terá a salvação e um outro grupo totalmente rejeitado. Não tem. Cada um dará conta a Deus de si mesmo. Por isso que judeus e gentios também são indesculpáveis, porque como diz no capítulo 1, existe uma lei natural que está presente na vida de todas as pessoas. Capítulo 3, ele responde a várias perguntas que ele mesmo faz, mas que eram objeções provavelmente da igreja. E nessas perguntas que ele responde, ele não reforça simplesmente a questão da justificação pela fé. Ele reforça isso, mas ele também reforça que a lei também tem um papel importante. Por exemplo, como diz aqui a partir do verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, tudo isso aqui nos mostra, esses versos e muitos outros, que não somos salvos pela lei, mas que a justiça da lei se manifestou exatamente na morte de Jesus. Quando ele morreu por nós, ele cumpriu os ditames da lei, para que agora, não mais tendo a lei como foco de salvação, mas tendo Cristo, possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, possamos praticar a lei não para a salvação, mas para termos o estilo de vida daquele que é o verdadeiro filho, uma filha de Deus, porque todos pecamos, todos nos afastamos de Deus, mas em Cristo nós somos restaurados ao nosso lugar. Voltamos a ser filhos, filhas, voltamos a ter plena comunhão com Deus a partir do sacrifício de Cristo, para vivermos de acordo com a vontade dele. Então isso nós vemos aqui no capítulo 3, e o capítulo 4 também nos mostra uma lição muito importante. Capítulo 4, eu creio que no livro de Romanos, pelo menos no meu caso, na minha vida, é um dos capítulos mais importantes para compreender a questão da justificação pela fé. Aqui Paulo faz uma leitura sobre Abraão e a justiça pela fé. E ele mostra que Abraão não foi obediente para ser justificado. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele mostra que se fosse pelas obras de Abraão, Deus teria algo a dever a Abraão, mas essa não é a realidade.
Deus, ele graciosamente presenteou Abraão e depois os seus descendentes que tiveram a mesma atitude, presenteou-os com a salvação. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo hoje. Se nós aceitarmos, se nós crermos, nós iremos receber a justiça imputada de Deus. Então, creia em Deus. Não faça do homem ou da adoração humana o centro da sua vida, mas sim, faça de Jesus. Creia nele, coloque sua vida nas mãos dele integralmente. Com certeza, se você fizer isso, mesmo hoje, estando desligado de Deus por ocasião do pecado, você será religado por ocasião da graça de Cristo.